Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CEBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater aqui os novos rumos da geografia. E para isso nós convidamos a professora Renata Adriana Garbosa. A professora Renata, ela é mestre em Geologia Ambiental, ela é professora já há vários anos de algumas instituições de ensino aqui de Curitiba e a sua dissertação de mestrado foi sobre a bacia hidrográfica do rio Tagaçaba, no município de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. Aliás, professora, eu gostaria até de iniciar esse nosso debate. A senhora se utilizou, hoje, aparentemente a geografia ficou mais fácil em função dessa questão dos satélites, e me parece que a senhora, na sua dissertação, até utilizou-se de imagens de um satélite Brasil-China, brasileiro-chinês. Gostaria que falasse a respeito dessa sua pesquisa. Sim, professor. Olá, boa tarde a todos. Na realidade, professor, o Brasil tem esse programa, que é o CIBER, que é um programa aí em parceria com a China já há vários anos, e ele trabalha com imagem de satélite. Então, é uma parceria, 50% Brasil, 50% China, onde você tem essas imagens disponíveis, principalmente no campo acadêmico, para uso aí de sensoriamento remoto, para fazer análise de desmatamento, de solo, de ocupação urbana, enfim, né, os processos aí todos. Então, a universidade, principalmente, usa essa ferramenta, né, os alunos, os acadêmicos, os órgãos, né, os órgãos públicos aí, tudo mais, trabalhando até na questão dos planos diretores, no processo de urbanização e tudo mais, fazendo uso disso. Tá? Então, é importante a gente destacar justamente isso, né, pensando em tecnologia, né, que o Brasil tem essa... O Brasil participou também da elaboração desse satélite? Sim, o Brasil participou desse processo, a Universidade Federal do Paraná, né, que eu fiz o meu mestrado, enfim, ainda participo das atividades e tudo mais, que a gente acaba nunca se desligando, né, Jorge? Sim. Justamente porque no meio acadêmico não há como, né? Mas ele participou de todo o processo. Então, foi um processo, né, uma gestação aí bastante grande da discussão de como seria até que essa parceria fosse 100% selada e nós tivéssemos, então, né, esses dados disponíveis para uso aí tanto do Brasil quanto da China. Agora, professora, a sua intervenção há pouco me gerou alguma curiosidade, porque eu conheço o Guaraqueçaba desde a década de 80 e nos anos 80 eu organizei uma associação num lugar chamado Batuva e andamos, na época eram agricultores que estavam lá isolados. Ali, essa região de Guaraqueçaba, de Tagaçaba, é uma reserva ambiental. Praticamente todo o município, né? E como é que está a preservação desta bacia hidrográfica do rio Tagaçaba? Eu gostaria que a senhora falasse dos resultados da sua dissertação. Pesquisa? Muito bem, que bom, professor. Então, na realidade, a gente ouve muito, né, professor, essa nem é preocupação, mas das pessoas que querem visitar Guaraqueçaba e tudo mais por uma questão que é difícil chegar, a questão do acesso, enfim, né? Ou é por mar ou é por estrada de chão, não é verdade? Essa preocupação é justamente manter como está, tá? Manter como está significa preservar. Tá? Então, uma área de proteção ambiental mesmo, há necessidade dessa preservação,
Como eu trabalhei com a bacia hidrográfica de Tagaçaba, eu fiz uma relação muito grande com a geologia, né? Não só a geologia ambiental, mas a parte estrutural da geologia para justamente dizer se houve mudança, né, significativa nos últimos 30 anos que foi feita a análise em relação aos cursos dos rios. Tá? Devido a desmatamento e tudo mais. E a conclusão que nós chegamos, através de imagens de satélites, de fotografias aéreas do campo, que nós fomos muitas vezes, tá? Esse campo, há de se ressaltar, professor, que nós nunca chegamos à nascente dele. Tá? Do Rio Tagaçaba? Do Rio Tagaçaba. Tá? E são muitos afluentes? São mais de 400 afluentes. Então é uma bacia... Quantos quilômetros tem o Rio Tagaçaba? Ele tem mais de 50 quilômetros, praticamente. Eu percorri boa parte do rio Guaraqueçaba, que é aquele que vai dar em Batuva. A senhora chegou a conhecer Batuva? Não, na realidade, a nossa pesquisa ela se restringia muito, porque na época eu estava com o meu orientador, né, ele já era um professor que tinha muitos anos na casa, na Universidade Federal do Paraná, e ele tinha alguns problemas de saúde que o limitavam. Tá? Então, eu acabava sempre fazendo a minha pesquisa de campo com o meu co-orientador e uma co-orientadora, mas a dificuldade do acesso até a nascente era justamente por ser área de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, você tem áreas aí que são particulares. Então, nós não conseguimos, isso foi algo que me deixou muito triste, em não chegar, frustrada. Mas certamente nasce na Serra do Mar. Nasce na Serra e tem todo o percurso. Né? Então, todo estudo geológico e geomorfológico, estrutural que nós fizemos, nós chegamos à conclusão que não houve alteração justamente porque não houve um desmatamento devido à preservação. Mas ali, uma certa época, tinha umas fazendas de búfalos, ainda tem? Ainda tem. Isso é uma das preocupações. E a agricultura de subsistência? Agricultura de subsistência, professor. Mas quando você fala na agricultura de subsistência, muitas dessas famílias, elas migraram. Tá? Migraram porque você também, dentro desse processo, você tem... no protocolo de Kyoto, inclusive, você tem algumas referências aí, que os países poluidores eles poderiam adquirir áreas em outros países, áreas preservadas. Né? E nós temos algumas dessas questões na nossa própria serra. Né? E na compra desses grupos de outros países que compraram, consequentemente essas famílias elas tiveram o quê? Que sair desse espaço. Ali também tinha alguns problemas fundiários, tinham muitas áreas de latifúndio, não sei se na época da sua pesquisa, embora não tenha sido isso, assim, de grilagem de terra. A senhora chegou a encontrar esse problema ou não? Professor, isso não fez parte, não era objeto da nossa pesquisa e não fazia parte da nossa temática. Mas, se a gente analisar e pensar, e as leituras que nós temos sobre isso, a gente sabe que boa parte do nosso estado, né, do Paraná, ele foi sendo apropriado dessa forma. Né? E Guaraqueçaba, que fica no litoral, parece que as primeiras pessoas que chegaram lá têm informações que em 1504 já um navio português soltou 4 degredados ali em Guaraqueçaba, é uma das regiões mais antigas ocupadas pelos brancos, podemos assim dizer. Só que nunca mais se teve notícia dessas pessoas, né? Não se tem, mas ao mesmo tempo, professor, acho que a importância de Guaraqueçaba, né? Não só a importância histórica que ela precisa dessa preservação, né? Os grupos que nós temos, né? Nós temos grupos que fazem trabalhos maravilhosos, né? E essa preservação, ela é essencial nesse processo. Né? Então, para se conhecer, fazer parte da nossa história, enfim, porque a geografia, professor, né, já falando um pouquinho da geografia, ela se preocupa com essas questões. Então, professora Renata Adriana Garbosa, não sei se o que eu vou dizer aqui a senhora concorda, a senhora é uma geógrafa, mas me parece que a geografia estuda o fenômeno
no espaço, enquanto que a história estuda o fenômeno no tempo. Agora, aqui, o Centro Universitário Internacional está lançando, já temos um número grande de alunos, foi lançado agora em agosto, o curso de Geografia, de licenciatura. Eu gostaria que a senhora falasse o que estuda a geografia, que sempre foi um tema que me interessou. Eu estudo, trabalho com a questão urbana, e a gente sabe que a geografia urbana no nosso país ela é muito desenvolvida, e temos talvez um dos maiores geógrafos do mundo, que foi o Milton Santos, e já falecido, já li várias obras dele. Mas o que basicamente vai estudar quem fizer o nosso curso de geografia? Depois vamos falar da geografia de um modo geral. Muito bem, que legal, professor. Bom, a geografia, ela sim, precisa da história, né, certamente, não tem como. E ela foi, com o tempo, com o transcorrer, com a evolução, ela também foi sofrendo alterações. Então, se nós estivéssemos nessa entrevista há 40 anos atrás, o conceito de geografia certamente seria outro, né, professor? Quando eu estudei geografia, 40 anos atrás. Então, hoje não. Hoje a geografia ela se preocupa muito, né, com todas essas questões. As questões urbanas, de planejamento, de ocupação, essa intervenção do homem, as questões ambientais, as questões culturais, as questões religiosas, a geografia da religião. Nós temos, né, na universidade uma linha bastante grande discutindo essa própria questão da geografia das religiões, a geografia cultural, porque ela vem com uma série de demandas que hoje nós temos na nossa sociedade. Tá? Então, a geografia no Grupo Ninter, lançamos agora o curso, né, já tem 2 meses, mas nós temos um número significativo já de alunos, isso é muito bom. E a grade, né, professor? Uma grade bastante preocupada, digamos assim, com as questões ambientais, com a geografia humana, né, com a questão do espaço, porque se nós pensarmos a geografia, ela se divide em 2 grandes áreas, né, a geografia física, né, e a geografia humana. A geografia física, professor, ela vai justamente pensar o quê? Pensar nos aspectos o quê? Fusos horários, cartografia, geologia, enfim, né, todos esses aspectos. Já a geografia humana, ela vai fazer essa relação, né? Geografia urbana, geografia rural, geografia da população, enfim. Né? É essencial que você tenha esse conhecimento da geografia física para que você possa entender como esses processos ocorrem, essas transformações, essas mudanças na nossa sociedade. E como a senhora falou, professora Renata, talvez há 30, 40, 50 anos atrás, se estudava mais a geografia física. Claro que já havia essa preocupação com as questões, digamos, sociais, mas hoje, com esses instrumentos que nós temos, as imagens de satélite, enfim, tudo isso ficou mais fácil até estudar a geografia física, ou ainda temos lugares aí no planeta inacessíveis e que não são conhecidos? Professor, a gente parte sempre do princípio, né, nós que estamos nessa área de educação, que nem todos têm o mesmo acesso. Né? Isso, certo. Né? Mas, com essa tecnologia, sim, é possível se desenvolver a própria questão de mapeamento, a área de sensoriamento remoto. Quando eu fiz o meu mestrado, nós não tínhamos tanta informação como nós temos hoje. Então, essas ferramentas hoje e os programas computacionais e na área aí ambiental, na área urbana principalmente, cruzamentos aí, IBGE, enfim, todos os órgãos, a facilidade, porque o geógrafo também ele está inserido dentro desse contexto. Né? Não só a parte da licenciatura, como é o nosso caso, que nós estamos lançando um curso, e o objetivo do curso é o licenciado, né? O professor que vai atuar no ensino fundamental e médio. Mas nós também temos o quê? O bacharel. E esse bacharel, ele vai... Claro, o mercado de trabalho dele também é outro e tudo mais, mas não que o licenciado não possa também atuar. Aliás, eu gostaria que a senhora fizesse um esclarecimento da diferença entre o bacharel
e o licenciado em Geografia. Isso, professor, isso também é importante. O bacharel, o geógrafo bacharel, então ele vai ter o quê? Ele tem 4 anos, onde ele tem as disciplinas, né, comuns aí, que ele vai poder atuar em órgãos públicos, estaduais, federais, empresas como ONGs, enfim, trabalhando com projetos, com planejamento, em todas as áreas. Tá? O licenciado, ele faz 1 ano a mais. Nesse ano a mais, que seria num curso normal, né, ele faz, digamos, 5 anos numa instituição pública, né, ou na privada. Isso já está dentro do nosso planejamento. A nossa carga horária hoje, por exemplo, ela tem o quê? 2.800 horas, junto com as práticas, junto com o estágio, junto com as disciplinas que são essenciais para que esse profissional, licenciado, saia e possa atuar no mercado enquanto professor, né? Ensino fundamental e médio e, continuando seus estudos, logicamente, no ensino superior e tudo mais. Mas esse licenciado, ele também pode trabalhar nessa parceria aí com órgãos e tudo mais. Tá? O nosso curso aqui da Uninter é em 4 anos ou 5? São 3 anos, 36 meses. Em 36 meses. Isso, 36 meses. Tá? Então, nós temos aí essa grade pensando justamente Tem estágios também? Tem estágio. Nosso estágio ele tem 400 horas, professor. 200 horas para o ensino fundamental e 200 horas para o ensino médio, onde o aluno ele precisa saber essa atuação no ambiente escolar, como que ele trabalha isso. E o diferencial é esse, né? Porque como é um ensino à distância, a pessoa pode estudar em qualquer parte do Brasil, mas teria que fazer as provas num determinado polo. Isso. Então, essa facilidade que a tecnologia, inclusive, ela nos auxilia em relação a isso, né, professor? Mas o aluno, ele faz a prova e o estágio também. É um estágio supervisionado, né, as 400 horas, estágio supervisionado, onde a instituição, o Grupo Uninter, tem parceria com instituições. Então, o aluno, em nenhum momento, ele irá estagiar num ambiente que não esteja o quê? Vinculado com a instituição, que tenha, né, um vínculo, um acordo para que ele possa... Isso seria um colégio de 1º e de 2º grau? Exatamente. No município, no estado onde ele está, na região onde ele está, ele vai o quê? Vai procurar, né, o polo, e o polo vai dizer, nós temos parceria com tal e tal escola, você pode estagiar, né? Porque aí você tem o quê? Você tem essa necessidade também de ter a certeza que o aluno, de fato, ele esteve nessa instituição, que é uma instituição, de fato, que ela existe, né? Ela existe, e que o aluno, ele teve essa compreensão desse ambiente escolar. Eu gostaria, professora Renata, a senhora que é coordenadora do curso de licenciatura em Geografia da Uninter, um curso novo, e que agora nós estamos em todo o Brasil com esse curso, que a senhora explicasse como funcionam. Há teleaulas, há livros que os alunos vão receber, eles podem, eles estudam nesses livros, assistem às teleaulas. É um curso e-learning ou ele é através do satélite? Como é que funciona esse curso? Legal, professor. Então, nós temos, como junto com Geografia, nós temos a História também, que começou ao mesmo tempo, né? Os 2 cursos foram lançados. Nós temos História, Geografia e Letras, porque até é importante isso, essa interdisciplinaridade. Nesse primeiro momento, nós temos as aulas, o quê? As aulas ao vivo no estúdio, todas as sextas, né? Feiras à noite, onde os alunos eles podem participar conosco via chat. Então, isso é um diferencial também do nosso curso, é bastante importante. Nós iniciamos o curso dia 22 de agosto, professor. As interações as aulas estão sendo maravilhosas, porque os polos participam, mandam as dúvidas, sugestões, participam conosco de fato. Tá? Então, é um curso à distância, porém as aulas são ao vivo. Né? As aulas são ao vivo, né? E também o material. Então, como o curso é um curso que foi lançado agora, e nós não temos o presencial no Grupo Uninter, todas as nossas obras, inclusive isso, né, a gente tem que destacar, né, a gente sempre destaca o que é bom, né, todas as nossas obras elas estão sendo construídas por ou doutorandos ou doutores, né, escolhidos, né,
mesmo com todo o carinho, pensando no nosso aluno, né? E essas obras, professor, elas vão sim para os nossos alunos. São livros que o aluno recebe e é um patrimônio dele. São livros virtuais e livros físicos. Livros virtuais e livros físicos. Então o aluno recebe esse material, né, esses livros, e a construção dele, né, professor, com as bibliografias que nós temos aí recentes, atuais, né, de pensadores. O professor acabou de falar Milton Santos, Carlos Walter Porto, enfim, todos os nossos geógrafos aí brasileiros que são inúmeros, e também os precursores aí da geografia, né, que né, é importante a gente destacar, mas que dão base e sustentação para que o nosso aluno tenha esse material, estude e tenha uma base bastante sólida depois para atuar. Agora, professora Renata, voltando à questão propriamente da geografia, me parece que nos últimos anos a geografia, ela ganhou, digamos assim, uma projeção enorme, não apenas aqui no Brasil, mas no cenário mundial, né? Eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto. Ok, professor. Então, como nós falamos agora há pouco dessa evolução da geografia, que ela deixa, né, de ser meramente uma ciência decorativa, né, onde ainda hoje, professor, eu tenho alguns amigos que em viagem, que rio que é esse, que estado que é esse, que capital de que país, né? E com essa mudança, né, também a geografia ela toma, né, um outro corpo, um outro formato, porque ela precisa responder às demandas. Então você tem, o que você tem num pós-guerra, por exemplo? Ela precisa necessariamente responder, porque você tem uma mudança aí do mapa mundial. Se você pegar o mapa mundi há 50 anos atrás e você pegar o mesmo mapa hoje, você está totalmente desatualizado, porque inúmeros países surgiram. Hoje mesmo, né, professor, nós temos aí Estamos gravando o programa no dia em que está havendo o plebiscito. Exatamente, lá na Escócia. E aí muda a configuração, e uma preocupação, inclusive, porque não é só a questão do país se tornar independente ou não. Você tem aspectos econômicos, a questão do Mar do Norte, exploração do petróleo, se mantém ou não a mesma moeda, como que isso vai ocorrer. Tem todo um processo que vai um processo dessa independência, se ele, caso isso ocorrer e o país venha a se tornar independente, você tem um período aí de até 2016 para que de fato ele passe a ser país de fato, porque tem um tempo aí para se organizar. Então é toda uma discussão que se faz, a questão geopolítica bastante forte, bastante grande. Inclusive, uma das nossas disciplinas é fazer essa discussão da geografia política, da geopolítica, porque hoje o cenário mundial ele é bastante rápido, as mudanças elas são muito rápidas, você tem a tecnologia e esse profissional ele precisa estar preparado para isso, porque o nosso aluno, inclusive, professor, ele tem essa bagagem já. Muitas vezes maior, inclusive, falando em tecnologia, do que o professor. E o professor precisa dar conta dessas demandas. Aliás, professora, a senhora falou, depois da Segunda Guerra Mundial, que mudou, digamos, a geografia, a configuração. Alguém já falou, eu li, não sei aonde, de que a geografia ela servia muito para os exércitos, para as guerras. É isso mesmo? Inclusive, professor, a caminho aqui para o estúdio é que eu lembrei que eu gostaria de ter trazido uma obra que é justamente a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. Então essa é uma obra clássica, né? Todo geógrafo precisa ler, justamente com essa preocupação. Tá? Então é com as guerras que você descobre, por exemplo, que o fundo dos oceanos ele não é plano, né? Não é igual essa mesa, e sim que ele tem cadeias de montanhas, que ele tem zonas abissais. As cartas topográficas, né? Elas são o exército que tem as melhores cartas topográficas. Então, se você quer uma carta topográfica fidedigna, é do exército que você as tem. Tá? Então ela serve, sim, antes de mais nada, para fazer a guerra, sim. E ela se apropria disso.
Agora, tem alguns conceitos básicos da geografia. Quando se estuda geografia, tem que se entender, por exemplo, o lugar, a paisagem, a região. Eu gostaria que a senhora desse uma breve definição disso, porque está acompanhando aqui um futuro acadêmico de geografia, o Eduardo Bernardi, meu filho, e que ele já vai aprender aqui com a senhora, hein? Muito bem. Isso aí, professor. Então, no campo da geografia, né, um licenciado e um bacharel, certamente, ele não pode, né, se formar, ser licenciado ou ser bacharel, sem ter os conceitos básicos, as categorias da geografia que nós chamamos, que é espaço, lugar, território, região e paisagem. Então, essas categorias na geografia são chaves. Né? Território, quando eu falo em território, professor, eu falo em poder. Sim. Território brasileiro. Eu estou falando de poder. Né? Mas essas categorias, professor, elas também sofrem alterações à medida que a sociedade evolui, à medida que o tempo histórico está posto. Né? Paisagem é tudo o que você vê e tudo o que você sente. Então, a paisagem ela tem um preço. Ela tem um preço. Então, se eu quero adquirir um apartamento, uma casa de frente para um cemitério, essa paisagem tem um valor. Talvez menor do que se for de frente para o mar. Muito menor. Vai ser muito maior de frente para o mar. Então, a paisagem, ela tem um valor muito forte. Né? Ou se eu compro um apartamento que está o quê? De frente, né? A minha janela, a minha sacada para outro o quê? Outro prédio onde a minha vista é só cimento. Eu tenho um outro valor da paisagem. Então, tenho que o quê? Eu tenho que ter isso muito solidificado, né? Igual uma rocha aí, os conceitos chaves, as categorias. Também, região. Da mesma forma, região. Lugar. Né? Então, tem que necessariamente ter esses conceitos muito bem, muito bem trabalhados. Formulado. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora mestra Renata Adriana Garbosa e o tema foi os novos rumos da geografia. Professora Renata, muito obrigado pela sua presença em Gestão Pública em Debate e não temos dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Obrigada, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, professora. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil.
Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E você pode também acessá-lo através das antenas parabólicas pelos canais da rede Edsat CBED e através do nosso canal do YouTube, que é Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos entrevistar o professor Arthur Conceição e o tema é Timor-Leste e o Brasil. Luiz Arthur Conceição é cientista político com formação na Fundação Universidade do Vale do Itajaí. Ele é licenciado em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, bacharel em Direito pela PUC e jornalista profissional. Atuou como repórter da editora de política do jornal Diário da Cidade, de Itajaí. Também foi repórter do jornal Correio Paranaense, da revista Bem Público. Escreveu como articulista para vários jornais e revistas aqui de Curitiba e também ele é autor deste livro, Questão de Polícia, os casos Januário e Silvio. Aliás, antes de nós abordarmos o tema Timor-Leste, onde o senhor morou por quase um ano, professor Arthur, eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito desse livro, Questão de Polícia, e o que se tratavam esses casos Januário e Silvio. Nesse livro aí, eu tento fazer uma abordagem geral sobre a segurança pública no Brasil, principalmente da Polícia Militar, certo. E a desmilitarização da polícia. A gente pede um ciclo completo de polícia, onde não tenha mais a Polícia Civil, não tenha mais as guardas municipais, tenha uma polícia só. E a partir dessas polícias a gente tem investigação e departamental. Então a gente pede o fim da Polícia Militar, que é uma polícia hoje que é uma das mais violentas do mundo, é um dos que mais mata no mundo, hoje a Polícia do Brasil. E nesse livro a gente traz por que o fim da Polícia Militar. E principalmente é um livro para policiais militares e para pessoas que são interessadas na segurança pública. Porque além de trazer a desmilitarização da polícia, ela traz os aspectos históricos policiais no Brasil. Principalmente começando com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, enfim. Fala como é que a polícia agia desde o tempo do Império até os dias de hoje. Então é um livro bem abrangente e quando eu falo do caso Silvio e do caso Januário, foram os primeiros militares no Brasil a se revoltar, tanto que o Silvio entrou no estúdio de TV armado, né, pedindo e reivindicando salário e as más condições que os policiais viviam. Então isso aconteceu em Santa Catarina, em 1986, bem após a ditadura militar, e a partir desse período foi o período que foi o divisor de águas, que foi o primeiro policial que se revoltou e depois vários outros policiais se revoltaram na Bahia e em outros estados. Então ele é um marco da segurança pública no Brasil, reivindicando e mostrando quais são os principais problemas dentro de um quartel da Polícia Militar. O senhor nos explique, a Polícia Militar, ela vem do período do Império, na época que o Brasil tinha suas províncias. Qual foi a origem da Polícia Militar e por que ela, desde o seu início, foi militarizada? Ou seja, uma polícia, além de fardada, ela tem, digamos, uma formação, uma concepção militar. Nós adotamos uma polícia muito parecida com a polícia de Napoleão, uma polícia porque a primeira polícia, os primeiros policiais militares urbanos, a primeira polícia urbana foi na França, com um período de Napoleão, e Portugal trouxe isso para o Brasil. E a gente começou a seguir esse modelo com a polícia
imperial, né, com a Guarda Imperial. E daí da Guarda Imperial se transforma em Polícia Militar. A primeira Polícia Militar no Brasil acontece no Rio de Janeiro. E a pior Polícia Militar do Brasil é do Rio de Janeiro. Então a gente já, se fizer uma retrospectiva histórica, a gente vai ver bem, observando que a Polícia Militar, ela é uma polícia com origens imperial, mas ao mesmo tempo é uma polícia com origens de Napoleão. E além de ter essas origens totalmente militarizadas, ela é uma polícia que ela não foi feita para o cidadão. Ela foi feita uma polícia para a guerra e não para a prevenção. Agora, professor Arthur Conceição, nós tivemos agora recentemente no nosso país uma legislação que deu às guardas municipais o poder de polícia no sentido amplo que hoje as polícias militares possuem, ou seja, de proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do cidadão, de policiamento ostensivo, que antigamente era uma atribuição só das polícias militares. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor defende uma tese totalmente diferente, acabar com toda essa estrutura e ter uma polícia única. Só que essa polícia única seria dos estados, dos municípios ou da União? Nós teríamos uma polícia única estadual e até podemos ter a guarda municipal, mas desde que tenha um treinamento pela polícia estadual e seja autorizada pelo governo do estado aquela polícia que seja uma polícia estadual, uma polícia municipal, né? Ela tem o ciclo completo, a polícia estadual, mas ela vai ter uma especificidade para o município e para algumas ações somente. E, por exemplo, a ação de investigação a Guarda Municipal não pode ter. Né? Por exemplo, a ação de apreensão de drogas, até a Guarda Municipal ela pode chegar e pegar no flagrante, mas quem faz a prisão é a Polícia Estadual. Podemos ter a Guarda Municipal sim, mas uma Guarda Municipal que ela seja integralizada com esse ciclo completo de polícia. Hoje é totalmente desconectado. Hoje nós temos várias polícias, né? Até temos a Polícia Ferroviária ainda no Rio de Janeiro, que está na Constituição, no artigo 144 lá, né? Mas, enfim... Não... Agora, a Polícia Civil e Militar, que são duas polícias estaduais, como é que o senhor vê essa divisão dessas duas polícias? Uma de policiamento ostensivo e a outra de policiamento judiciário, de polícia judiciária. A polícia hoje militar, ela está parecendo mais uma polícia civil, porque ela vira paisana, que é chamada os P2. E a polícia civil, ela se transforma numa polícia militar, onde se vê carros totalmente camuflados e policiais até camuflados, como acontece em vários estados. São os chamados grupos especiais. Então, hoje a gente tem perdeu uma identificação policial. A população hoje ela não se identifica mais com uma polícia, como uma polícia cidadã. Então, eu vejo que hoje as polícias elas estão separadas, não existe esse chamado ciclo completo, como eu repito, né? E essa separação das polícias, ela leva a prejuízo à população, porque um cidadão, ele quando vai numa delegacia, muitas vezes ele não encontra a estrutura que deveria ter. E a Polícia Militar tem muito mais estrutura que a Polícia Civil. Mas quem faz a investigação e manda para o Judiciário é a Polícia Civil. Mas no momento a Polícia Militar, com toda a estrutura, não pode ser repassada para a Polícia Civil, porque são polícias separadas. Então é uma confusão que esse emaranhado são nós que tem que ser desatados, e o Estado mesmo não está conseguindo desatar os nós que ele mesmo criou, os problemas que ele mesmo criou. Para desatar tudo isso, nós temos que criar uma polícia única, desata todos nós, aposenta algum grupo de policiais, que são os coronéis, e o principal problema hoje no Brasil são os coronéis, tanto que nós vimos coronéis sendo presos no Rio de Janeiro, essa semana, né? Envolvido com tráfico de droga, não vou dizer que todos os coronéis, tem pessoas boas sim, mas o problema é que eles defendem ainda a militarização porque existe muita regalia. E os delegados defendem a sua polícia, porque também existem regalias. Agora, o policial que chega lá de baixo, que entra no concurso público, ele nunca consegue chegar lá em cima. Então, existe também uma desmotivação de quem trabalha na segurança pública. Então, esses nós que a gente diz são vários. E é preciso ser desatados e é preciso ser melhorado. Então, para isso, é preciso um ciclo que flua e não está fluindo.
Professor Arthur Conceição, o senhor trabalhou um período no Timor-Leste, que é o primeiro país, o último país de língua portuguesa a se tornar independente. Lá, como é que funciona a segurança pública? A segurança pública, quando eu estava lá, era feita totalmente pela ONU e principalmente pela Austrália. O Brasil fazia parte de uma parte dentro da parte da segurança pública do Timor. Eu estive junto com o Exército Brasileiro, nós percorremos todo o estado do Timor. É uma ilha, era uma meia ilha no Extremo Oriente, fica a 500 milhas da costa da Austrália, muito próximo de países como a China, Japão, né? É próximo ali, o Timor. Ele pertencia à Indonésia antigamente, né? E a segurança pública lá, ela foi feita porque o Timor foi invadido pela Indonésia, depois foi expulso por um referendo. A ONU chegou a tirar a Indonésia fora do Timor. Então, toda a segurança pública era feita por militares australianos, brasileiros e principalmente portugueses. E adotavam que sistema? Um sistema diferente do que nós temos aqui? Totalmente. Ele era um sistema militar, sim, mas os próprios militares estavam fazendo um sistema de polícia civil, de uma polícia que não fosse militarizada. É muito interessante, os militares que estavam implementando a polícia, mas eles não eram a favor de uma segurança pública militarizada. Tanto que até no Brasil hoje, as Forças Armadas não querem a militarização da polícia. O senhor foi para lá em que ano, professor Arthur? Eu cheguei lá no final de 2000, né? No começo já da independência? Já no começo da independência eu cheguei a ver o Xanana Gusmão, que é o primeiro presidente da República Timorense, a ser entregue das mãos do Sérgio Vieira de Mello, que morreu no Iraque, numa explosão, entregando as chaves para o país. Uma chave simbólica, amarela, foi entregue em mãos para o Xanana Gusmão, que foi um presidente eleito, que ele fez parte da Revolução. O Timor, de uma certa forma, ele é um país que ele tem muita independência, né? Ele não é um país independente, eu estou falando independente, ele é como país. Ele é dependente de outros países. Ele depende muito dos outros países economicamente, principalmente da Austrália. A população, o território, qual era? Ele é do tamanho do Piauí, é um território muito pequeno. Ele tem mais ou menos uma população hoje de 2 milhões de habitantes, tá? Chega a 1 milhão e pouco, é como se fosse a população de Curitiba toda hoje, tá? Timor-Leste. Ele tem a 20ª maior bacia petrolífera do mundo, é o único país 90% católico na Ásia e ele fala a língua portuguesa. Então nós temos uma afinidade muito grande com o Timor. Mas além do português, tinham outras línguas lá nativas? Tem uma língua nativa que se chama Tetum. Certo? Tanto que o governo português fez um dicionário Tetum português, né? E os brasileiros deram muito apoio para o Timor. Foi uma expansão da diplomacia brasileira muito grande, porque o Brasil conseguiu expandir a sua diplomacia na Ásia, principalmente no Timor. E o Brasil colaborou com o SESC, Senai, com as universidades, colaborou com o Exército, colaborou com as construções Odebrecht. Então o Brasil ele já colaborou muito com o Timor devido à língua portuguesa. E o senhor falou que a principal atividade lá é o petróleo, então? É o petróleo. E é explorado pelas empresas, as irmãs aí do petróleo ou por outras empresas, como no caso a Petrobras? É muito interessante, tem umas pessoas, elas, quando eu falo isso, arrepia algumas pessoas. O Sérgio Vieira de Mello, por exemplo, todos os países que ele fez diplomacia, existia algum interesse econômico, principalmente voltado à área petrolífera. Ou era o gás, ou era o petróleo, ou era, enfim, né? Ou pedras preciosas, ou, né? Então, o Sérgio Vieira de Mello, a gente tem que deixar bem claro, ele não é um diplomata do Brasil. Ele é brasileiro que foi diplomata das Nações Unidas. E quando ele foi interventor do Timor-Leste, tanto que ele é chamado de ditador benevolente. Ele só não matava, mas ele era um ditador. E ele conseguiu assinar na época, quando ele pegou o país para administrar, porque o país estava em conflito, ele chegou a assinar para a Austrália para fazer a exploração para o Timor e não passar os royalties. Então o Timor-Leste sofre também com essa ganância econômica. E o Timor-Leste ele foi uma vítima da bipolaridade mundial. Ele foi uma vítima do Vietnã.
porque acabou a guerra do Vietnã e os Estados Unidos deu ok para a Indonésia invadir o Timor-Leste, porque ali tinha um núcleo de comunistas. Então o Timor foi uma vítima, a gente muitas vezes não sabe, mas além de ser vítima daquele tempo, da bipolaridade do mundo, foi vítima depois dos fatores econômicos. E os portugueses foram para o Timor-Leste quando? Muitos séculos atrás? Sim, eles descobriram não, colonizaram o Timor, daí dividiram o Timor-Leste com a Holanda, metade de uma ilha. Depois desse tempo, a Indonésia tomou parte da ilha e em 1974, Portugal deixa Timor. E é aí que vem. E quando Portugal deixa o Timor, porque ele deixou as colônias da África também, ao deixar o Timor-Leste, ele passa a ser invadido. Ele passa a ser invadido pela Indonésia com aval dos Estados Unidos, porque no Timor ele tinha núcleos de comunistas e eles não queriam que se criasse um núcleo comunista no meio da Ásia. Então, isso podia ter influência até na China, porque a China era comunista. Então era uma questão geopolítica muito grave. Então o Timor foi vítima. Ele passou a ser vítima dessa bipolaridade. E o país, além do petróleo, o que mais produz? Tem cidades de porte médio? Como é que é a geografia agora do país? Ele tem uma capital, Dili, que está concentrado 40% da população, capital e região. Então, em torno de quase 1 milhão de habitantes? 1 milhão de habitantes, mais ou menos. É um país, ele é muito rico para produzir frutas, então ele pode suprir todas as frutas da Austrália. O clima é tropical, totalmente tropical. Chove em épocas certas do ano. Existem montanhas que dá para produzir café. Então tem praias também? Tem praias belíssimas, né? E a população frequenta essas praias? Frequenta as praias e produz muito café. O café do Timor-Leste é um dos cafés de melhores qualidades da Ásia. Foram os portugueses que levaram para lá? Os portugueses que levaram para lá com fepas até do Brasil, que chegou na década de 70, vieram do Brasil e vieram também da Bolívia. O senhor morou em Dili, então? Eu morei em Dili, mas percorri todo o Timor-Leste, porque eu trabalhei para a ONU na época e trabalhei para a Igreja Católica. Nós tínhamos uma parceria e nós montamos escoteiros em todos os territórios do Timor-Leste. Foram 42 grupos escoteiros montados e até com reconhecimento do governo brasileiro junto com a União Brasileira dos Escoteiros. Aqui no Brasil, que na época foi o presidente Paulo Salamuni, que era presidente da União dos Escoteiros do Brasil, que deu esse aval até para eu me designar até o Timor. E em relação, digamos, o senhor falou, então, 90% da população lá é católica. Católica, totalmente católica. E o restante da população é budista, hinduísta, que tipo de religiões eles têm? Eles são muçulmanos. Muçulmanos. Porque a Indonésia é muçulmana. A Indonésia, a grande parte da população é muçulmana, 70% da população é muçulmana. O senhor esteve lá 14 anos atrás. O senhor tem contatos ainda lá com o Dili? Temos contatos com os bispos, né, que são do Dili, temos contatos com professores da universidade, né, até os convites são inúmeros, né, para levar professores lá para dar aula, porque eles têm uma carência muito grande de professores. E a organização política, assim, ele é dividido em um estado unitário, um estado federado, ele tem províncias, departamentos, municípios, como é que funciona? Eles criaram departamentos, certo? E é unicameral, é uma Câmara de Deputados somente. Certo. E essa Câmara de Deputados elege um primeiro-ministro. E a partir desse primeiro-ministro existe um presidente da República. Certo. E a partir de qualquer política direcionada para o país tem que ser decidido entre o presidente e o primeiro-ministro e aprovado pela unicameral. Então é a Câmara dos Deputados. E no âmbito municipal? O âmbito municipal existe só um dirigente que é eleito pelo povo. Uma espécie de um prefeito? Uma espécie de um prefeito. Não tem Câmara Municipal, não tem Câmara de Vereadores? Não existe. É tudo direto para a unicameral. Esse foi um sistema para ser mais econômico para o país. Na época que o senhor esteve lá, foi na época que foi eleito o primeiro presidente? Foi eleito o primeiro presidente, que é o Xanana Gusmão, que ele é uma pessoa que participou da Revolução, ficou escondida na mata durante 10 anos e criou um exército
para lutar contra a Indonésia. E ele conseguiu um respaldo tão grande que ele conseguiu que a ONU entrasse em 1999 no país e expulsasse a Indonésia. E com ele que fizeram o referendo. E a partir do referendo que o país conseguiu ser independente. Então, o senhor falou que o Timor-Leste ele tinha implicações, inclusive, no período da Guerra do Vietnã. Isso. Hoje o senhor tem informações a respeito de como são as relações do nosso país lá com o Timor-Leste? Me parece que, como ficou muitos anos sob o domínio da Indonésia, até uma parte da população esqueceu o português, ou era fácil se comunicar em português lá? Então, era muito interessante porque eles se reuniam em grupos escoteiros clandestinos, mas não existia escotismo, eles só se vestiam de escotismo e daí eles começavam a discutir política. E discutiam a língua portuguesa também, e eles estudavam. Quando chegava o exército, eles escondiam tudo. E daí começavam a fazer atividade escoteira. Então, quando nós fomos implementar o escoteiro lá, eles contaram essa história para nós. Mas eles falaram, mas a gente não sabe nada de escotismo. Então, é muito interessante isso. Mas eram adultos? Eram adultos e colocavam umas criancinhas assim para enganar o exército. Então, eles viram que era a única forma que eles podiam ter é se fazer um escoteiro dizendo que era verdadeiro, mas eles não sabiam nada de escotismo. E de manter, inclusive, a língua portuguesa viva. Manter a língua portuguesa viva. E daí eles tinham uns quadros que eles colocavam assim, daí colocava por cima, e lá atrás estava escrito português, daí aqui estava barrado indonésio, então era uma confusão. E durante o período, então, em que a Indonésia invadiu o país, eles não podiam falar o português. Não puderam falar o português e não falar o português se perdeu um pouco. Agora, Portugal está fazendo muito esforço, né? E o Brasil também está fazendo muito esforço, mandou mais de 400 professores para lá. Os professores estão fazendo todos os esforços para retomar a língua, né? Porque eles são alfabetizados, mas são alfabetizados em outras línguas e começaram a alfabetizar em língua portuguesa. As crianças. As crianças. E na Constituição deles são duas línguas oficiais, o tétum e o português. Você pega um documento oficial lá, aqui na frente está escrito português e atrás está escrito em barra indonésio. Mas o indonésio é muito diferente do português? É diferente. No barra indonésio não, eles falam o tétum, desculpa. Esse tétum. O tétum. Não, pode continuar. E só, professor, comentando aqui, o senhor está escrevendo também um livro sobre a sua experiência lá no Timor? Isso, estamos escrevendo um livro sobre a experiência no Timor e explicar realmente o que é essa história do Timor-Leste. Tanto a minha experiência, o que representa o Timor-Leste para o Brasil. Isso é muito interessante. Nós temos um contato muito grande com o Timor e a gente poderia até expandir a nossa ciência e a nossa cultura para o Timor-Leste, porque seria uma base para aquela região do mundo, geopoliticamente. E a outra parte da ilha do Timor, que foi colonizada pelos franceses, belgas, o que é independente ou voltou para a Indonésia? Voltou para a Indonésia. A Indonésia que hoje administra outra parte, é um país... Não é um país, então, não, é uma província da Indonésia? É uma província da Indonésia. E o pessoal do Timor tem acesso a essa outra parte? Tem com passaporte timorense. Hoje a Indonésia, até pelo que fez pelo Timor-Leste, ela já chegou até a doar dinheiro para a reconstrução do país. E hoje a relação diplomática é uma relação bem amistosa, não é uma relação de guerra, é uma relação de paz. Eu acho que nós todos deveríamos aprender com os timorenses, aprender que o ódio não leva a nada. E eles não têm ódio da Indonésia, é muito interessante isso. Eles têm assim um amor inconcebível com a Indonésia. Eles recebem essa paz e eles permitem que os indonésios entrem no país deles e a Indonésia entre. Então nós deveríamos aprender com eles que a raiva e o ódio não levam a lugar nenhum. Agora, professor Arthur Conceição, ali tem descendentes, evidentemente, de portugueses, mas tinha aquele povo autóctone que vivia ali. É o mesmo povo da Indonésia? Eles se misturam muito, porque como a Indonésia tem várias ilhas, eles navegavam muito por essa região. Então você vê que é um povo, ele é um povo característico, com uma estatura característica,
e uma forma, características até de conduta deles. Então eles se misturam muito com o povo da Indonésia, mas eles também... bem miscigenado, então? Muito miscigenado, ele tem um pouco de australiano também e tem um pouco de português, então ele é um povo até interessante. E a bondade desse povo é uma bondade que não existe em lugar nenhum do mundo que eu já vi. Então, nós entrevistamos neste segundo bloco de Gestão Pública em Debate o professor Arthur Conceição, ele que é cientista político, autor do livro Questão de Polícia, e falamos aqui sobre Timor-Leste e o Brasil. Muito obrigado, professor Arthur, eu quero agradecer a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado, sim.